Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje nós vamos trabalhar uma plantinha, esse Ficus Panda aqui, ó. Muito bonitinho, um nebari lindo, mas ele ficou esquecido por um tempo aí e a copa dele tá muito descabelada. A gente precisa dar um jeito agora. E eu vou até passar por um vaso um pouquinho maior, porque ele já tá bem grande para esse vaso muito pequeno. Aqui as raízes dele estão muito comprimidas. Até coloquei um vasinho embaixo para ele poder ter um pouquinho mais de raiz, um pouquinho mais de nutriente, mas já está na hora de passar para um vaso um pouquinho maior e ele poder se desenvolver melhor. Bora lá trabalhar essa planta? O que a gente vai fazer nela hoje? Primeiro, eu vou cortar alguns galhos, vou deixar eles menor, porque eu preciso dar uma densificada nessa copa, preciso ganhar mais ramificação. Esses galhos ficaram muito alongados, né? Ela ficou um pouco esquecida aí, mas ela tem uma estrutura bem legal. Ela tem um galho de fundo lá, que já tá bem bonito, um galho bem grossinho, vou mostrar para vocês aqui, ó. E agora eu quero também que esse galho aqui, ele fique um pouco mais grosso. Então eu vou podar muito pouco dessa parte de folha deles, eu vou cortar mais essa parte e a copa, e também vou aramar esses galhos para dar uns movimentos bem legais. Também vou trocar ele de vaso, eu vou passar para um vaso um pouquinho maior, vou trocar o substrato, e aí ele vai ficar com mais condições de se desenvolver melhor e brotar para densificar essa copa, que é o nosso objetivo. Bom, vamos começar aqui eliminando alguns galhos que a gente não quer. Então vocês podem ver aqui, ó, na curva tem um galho aqui dentro, ó, e ele está tirando bastante força dos galhos que estão aqui em cima. Esse galho eu não quero, então eu já vou eliminar. Aqui tem dois galhos saindo do mesmo lugar, aliás três, um broto, este galho e este galho menor aqui. Eu também não quero, ele está tirando força do outro galho maior. Eu vou tirar, depois eu vou dar o acabamento mais correto para esses pedacinhos que ficaram. Esse broto eu vou pensar se eu vou deixar ele aqui, então por enquanto eu não vou cortar, mas provavelmente eu vou tirar, e esse galho aqui eu vou cortar a ponta para ele brotar mais perto do tronco, que é o que eu quero. Aqui, ó, também tem um brotinho saindo aqui, uma gema. Essa gema eu não quero, tá na axila desse galho. Então, já tira aqui com a unha também e ela não vai mais brotar. Como vocês podem ver, eu tirei bastante massa verde. É uma judiação, né? Tava cheio de frutinha, tava muito bonita. Mas, acima de tudo, tem que cuidar da saúde da planta, né? Qual que foi meu objetivo aqui? Cada galho desse aqui, eu deixei um par de folhas para estimular a brotação mais perto do tronco. Tirando o ápice da planta, do galho, a gente estimula a brotação nas outras gemas. Então, olhando para cá, tanto esse galho lateral como o galho de fundo, eu fiz esse procedimento. Eu deixei um par de folhas em cada um dos galhos para estimular a brotação. No galho que eu quero que engorde, que eu fique mais grosso, que é este galho aqui, eu deixei mais folhas, tirei a ponta para dar uma brotada, estimular a brotação também, mas eu deixei uma massa verde maior, porque aí ele vai conseguir engrossar mais rápido, trazendo mais seiva para esse galho aqui. E aí dá uma proporção melhor para a planta. Agora que ela já está podada, eu vou aramar, porque a gente faz a aramação antes de transplantar para não abalar as raízes. Aí depois que eu aramar, eu vou tirar ela desse vaso e passar para o vaso novo. Pessoal, no bonsai é sempre importante observar. Observação é o mais importante, porque às vezes a gente vai realizar um procedimento, corta um galho e depois não tem mais volta, né? Ou demora demais para a planta crescer um outro galho, ou enfim, você conseguir restabelecer aquela silhueta, aquele formato que você queria. Então a observação é muito importante. Vou mostrar para vocês aqui, eu ia aramar um galho para tentar baixar ele, numa posição que eu achava melhor, olhando bem, analisando, parando, ficando olhando para a planta, ela me mostrou um outro caminho. Eu posso tirar um galho que estava crescendo para cima e deixar um galho que está crescendo na lateral, que é muito mais bonito
esteticamente no bonsai. Então eu vou mostrar para vocês o detalhe e o quão importante é a gente observar. Muitas vezes a gente pode substituir a aramação por uma poda no lugar correto, fazendo estimulando uma brotação onde vai suprir de repente uma falha, uma carência daquela planta. No bonsai, pessoal, os galhos laterais, quanto mais baixos eles ficam, mais a impressão dá de um galho velho. O galho velho ele é pesado. Ao longo dos anos ele foi carregando peso, então ele inclina para baixo. Isso é muito legal. Nas tropicais, obviamente, ela sempre tem um crescimento voltado para cima. Não é tão indicado fazer uns galhos para baixo como se faz no juníperos, por exemplo. Mas esse movimento levemente para baixo, assim, ele é indicado porque ele dá um aspecto de velho. E os galhos que nascem para cima, a gente tenta direcionar eles para baixo. O caso que eu falei para vocês é deste galho aqui, ó. Eu ia baixar ele, mas olhando ele mais de perto e num outro ângulo, eu vi que tem um outro galho aqui crescendo para a lateral muito perto dele. O que eu vou fazer? Eu vou deixar esse galho e aí na brotação eu vou orientar para cá e esse galho aqui eu vou tirar. Ele está crescendo para cima, não está do jeito que eu quero. Então eu vou tirar ele para ficar com um aspecto mais bonito, esse galho com um patamar aqui para o lado. Usando o alicate côncavo, eu vou lá e vou tirar esse galho aqui, já dando acabamento. Olha que legal. Aqui eu tenho mais dois galhos, nesse galho de fundo aqui, eu tenho mais dois galhos crescendo para cima, que eu não quero. Dá um aspecto ruim, então eu já vou tirar este galho aqui também, que vocês estão vendo, com acabamento, e vou tirar mais um galho, que é este galho aqui. Já com acabamento também. Agora nós vamos transplantar ela. Então eu vou tirá-la desse vaso. Não sei como está a situação aqui embaixo. Eu vou até pegar, colocar um prato embaixo para não fazer muita sujeira, né? Mas eu sei que ela está bem enraizada aqui embaixo. Aqui esses pontinhos brancos aqui, ó, a gente pode ver, são os micro-organismos eficientes. Então significa que a planta estava até com bastante saúde. Só que neste vaso aqui, muito pequeno, praticamente inteiro tomado com raízes, eu não conseguia nem adubar. Por isso que eu coloquei esse outro vaso aqui embaixo. Obviamente essas raízes aqui eu vou cortar inteira, eu vou tirar tudo, né? Eu não vou deixar nada aqui embaixo para poder tirar desse vaso aqui. E com essas raízes aqui, ela vai conseguir enraizar melhor, sobreviver, enraizar melhor num vaso maior e poder ter energia para as brotações. E o vaso que a gente vai colocar é esse aqui, ó. Ele não é muito grande, não é muito maior do que o que ela já estava, então não precisa de muito substrato também. Eu vou fazer uma mistura aqui de 30% caqueira, 30% pedrisco e 30% de substrato. Então o que eu fiz aqui? Eu só dei uma soltada nas raízes, tirei uma ou outra pivotante que estava crescendo mais forte e eu quero deixá-la com o máximo de raiz possível para ela se recuperar mais rápido. Já fiz a cama aqui no vaso, agora é só colocar ela na posição correta, né? A frente dela é essa, eu acho que a posição dela é essa mesmo. Talvez um pouquinho mais inclinado para cá. Deixando o nebari bastante à mostra, que fica bonito. E aí eu vou agora completar com um substrato em cima dessas raízes para ela se recuperar. Vou amarrar, né, com esse arame aqui. Vou amarrar a planta para ela não ficar se mexendo e quebrar as raízes que estiverem nascendo. Então agora é só completar o vaso e tirar os espaços vazios que ficam aí embaixo do substrato para não queimar as raízes. Ó, pessoal, qual que é a linha de tronco dela? É essa linha aqui, ó. Este galho aqui, ele tá muito grosso e ele não é o ápice. Este aqui é o ápice. Então o que eu vou fazer para ficar um pouco mais harmonioso? Eu vou tirar um pouco de força deste galho aqui. Eu vou cortar
esse galho aqui. Vou estimular a brotação nestes 3 que ficaram, mas vai ficar mais harmonioso, porque este daqui, que é o meu ápice, eu vou deixar ele crescer maior para dar uma engrossada e ficar mais harmoniosa essa copa. E aí sim eu vou densificar aqui para deixar ela mais ou menos com aquele formato de triângulo, né? Que é o formato que uma árvore tem na natureza. Bom, finalizamos a planta, todas as podas, não precisei aramar, como eu falei para vocês, às vezes com um corte, uma seleção de galhos a gente consegue direcionar para onde a gente quer. Então não foi necessário aramar, só o arame aqui para segurar a planta, tá bem firme. O substrato é um substrato bem drenante e agora regar com um pouquinho de água com Super Thrive, que ajuda bastante no enraizamento e aí ela recupera mais rápido. E nós vamos ficando por aqui. Mais uma plantinha trabalhada. Um abraço e até a próxima.